Olá, gente da Filosofia da Coruja, tudo bem? Vamos lá para mais um vídeo. E no vídeo de hoje, como entender a morte segundo os filósofos. Antes de mais nada, quero agradecer a todos os inscritos no canal, a todos que estão compartilhando. A sua ajuda é muito importante, não só compartilhando, mas também quem puder ajudar no nosso Pix, filosofia da coruja 15 @gmail.com, ou compartilhando nossos vídeos, ou também nos seguindo no Instagram, Clever, aliás, filosofia da coruja, tá? Já passar meu Instagram, mas filosofia da coruja também nos siga por lá, e quem puder compartilhar nossos vídeos, se inscrever, comentar, fico bastante agradecido. E vamos lá, então é um tema muito, né, rodeado, né, cheio de medo de falar, enfim. Então vamos ver o que os filósofos falam, vamos fazer também uma reflexão, né, nossa, né, como também filósofo, e também dentro da filosofia clínica, como ele enxerga a questão de morte, enfim, tá? Então vamos lá. Então, assim, primeiramente, o tema morte, né, ele é recorrente, né, sempre aí na filosofia, né, sempre à tona. Na verdade, muitos dizem que não existiria aí, sei lá, filosofia se não fosse a necessidade de termos a entender que a morte e também racionalizá-la, né, para, enfim, podermos aceitá-la e convivermos com essa que é a única certeza que a gente tem, né? Então, assim, falam que se a gente conseguir, né, ter essa compreensão, essa racionalização dela, racionalizar, a gente consegue aí ter uma convivência melhor. Muito embora muita gente fala que é a única certeza, é mesmo que é a única certeza que nós temos. Porque assim, a gente sabe que vai morrer, mas será que a gente morre mesmo? Né? Para alguns, a gente é uma passagem, né? A gente dá uma continuidade, não morre, para outros acaba, enfim. Então vamos discutir bem isto ao longo aí dessa, né, nosso bate-papo aqui. Então, apesar de recorrente, né, a morte não é tratada da mesma forma pelos filósofos. Tá? Então, cada filósofo tem a sua forma de pensar, muito relativo sempre à época, ao que está acontecendo, o seu entendimento, enfim, tá? Sempre decorrente de pensamentos. De qualquer maneira, busca sempre entender essas teorias. Pode também, e aliás, consegue nos ajudar a ter uma relação, né, de clareza sobre a morte, né, com a morte, obviamente, de termos menos sofrimento. Porque a ideia é confortar, né? Não se conformar, mas nos confortar. Tá? Então, eu vou começar falando da questão da visão nihilista, tá? E não lilista da morte. Tá? Então, a visão nihilista da morte é a visão não nihilista. Tá? Então, como já falamos, existem várias correntes, né, que buscam sempre explicar essas questões e também entender a morte, né, dentro da filosofia. Porém, quase todos podem ser agrupados em dois grupos. Tá? Eu coloco, né, importantes, como os nihilistas, ou seja, os que acreditam que a morte de fato é o fim, né, completo, digamos, aqueles bem céticos, e os não nihilistas, aqueles que acreditam que a morte não é o fim completo do homem, tá? E também, no final eu vou falar, eu lembrei aqui agora, mostrar 8 livros, né, que falam sobre a morte. Então vai tentar ali dar uma aliviada, digamos assim, né? Para quem lê, vai ser bacana, enfim, tá? Então, o que significa, né, assim, que, no caso, para os filósofos não nihilistas, a morte somente é capaz, né, de aplacar no nosso corpo físico, tá? Mas na alma, ou ainda a essência, né? A alma, a essência de cada ser humano, tá? Então, no caso, permanece mesmo após a morte, tá certo? Ele fala que assim, a alma, né? A sua essência de cada ser humano, né? A essência precede né? Então, precede ali e fica, né? Então, né, nesse sentido, tá? Então, essa é a filosofia que defende, né, que é defendida pelos pensadores importantes, tá? Como temos aí Sócrates, Platão, né,
certo? Já os niilistas são os conhecidos por ter uma visão mais radical, como falei, mais cética do mundo, englobando também a morte nessa concepção. De acordo com o niilismo existencial, a existência do homem não possui qualquer finalidade ou sentido, e por isso não devemos procurar um propósito, né, para a nossa existência. Tá? Então, ou seja, como a questão existencial e a existência do homem não possui qualquer finalidade, né, qualquer fim ou sentido, então, para que se preocupar com essa questão, né, da nossa existência? Tá? E por que não a gente falar de niilismo ativo e passivo? Tá? Que os niilistas surgem tentando sempre negar todas as doutrinas religiosas e políticas que conseguem interferir na nossa vida e também na nossa escolha. Tá? Por isso, eles acreditam que nós somos apenas um corpo. E quando a gente morre, de fato, esse corpo deixa de existir, e, portanto, a morte é o fim completo. Tá? Então, muita gente tem esse pensamento, essa concepção, tá? Que acabou. Tá? Para outros, não. Outros ainda têm a continuidade. Tá? Que eu acreditar, né? Depois eu faço um fechamento com o meu pensamento. Então, assim, a conclusão, né? Apesar disso, assim, existem visões que diferem dentro do próprio niilismo, né? Chamando niilismo ativo e passivo, como eu falei, tá? Enquanto alguns acreditam que a morte ou o sofrimento são inevitáveis, inerentes do ser humano, outros entendem que por estarmos de uma forma livre, né, assim, de pressões e também dos dogmas, somente religiosos, podemos escolher como viver nossas vidas. Com isso, a gente pode ali escolher como entender a morte, a fim de nos prepararmos para ela. Esse é o grande ponto que eu quero chegar. É de a gente poder se preparar para ela, tá? Se poder preparar para ela, né? Para a morte. Entendeu? Ok? Sócrates, certo? Outro grande pensador, outro grande filósofo, tá? Quando, deixa eu só, quando para Sócrates, quando a gente fala assim falando de morte, quase todo mundo tem a mesma visão, né, da alma imortal que ascende ao céu, ou paraíso, ou alguma outra dimensão, sei lá, outra coisa desse tipo, universo e tal, e continua viva, mesmo após a morte física, né, matéria, né, uma saia, um sete, enfim. Tá? Essa ideia é muito antiga, né, e foi criada por Sócrates, sendo um dos motivos para que ele fosse banido e também condenado à morte. Então, Sócrates falava muito dessa questão. Tá? Né? Antes de viver nesse mundo, nossa alma já vivia, já habitava no mundo das verdades eternas, cultivando, né, a prática do bem, do belo. Tá? E também lembrando a questão do bem e do belo, também temos aqui no nosso canal, né, o curso A Filosofia na Arte, né, a arte, né, a gente fala sobre o belo, tá, né, precisa até colocar uma, dois, três, né, mas é tempo, mas já está na agulha, tá, só está me cobrando, né, vou colocar. Quando no mundo físico a alma fica perdida, né, pois passa a ser, sei lá, vinculada a objetos perecíveis, enfim. Porém, quando a gente, quando assim a alma consegue retornar a si mesma, né, é capaz de você conseguir, sei lá, vislumbrar as ideias eternas puras e imortais que conheceram, né, por exemplo. E neste momento que as angústias passam totalmente a desaparecer, né, e aí é o ponto que a gente consegue atingir a sabedoria. Tá? Por isso a importância desse autoconhecimento na visão de Sócrates. Né? Então, só com esse autoconhecimento que a gente consegue atingir ali a sabedoria. Né? E Platão, né, que para Sócrates a morte é algo essencial, porque é ela que permite que a alma
consiga que se dissocie da matéria, né, e alcance o verdadeiro conhecimento, né, da matéria, né, enfim, estando livre em sua forma mais pura. Então, a mesma ideia foi amplamente aí desenvolvida, né, e também divulgada por Platão. No caso, aí, para ambos, deve-se entender que a morte é com racionalidade e serenidade, pois ela é a positividade do pensamento e também que faz nos preparar para a morte. Além do fato de entendermos que ela não cessa a nossa essência, aliás, a nossa existência, perdão, então com isso apenas vai fazer você libertar a nossa alma para o conhecimento amplo e totalmente livre. É perfeito, isso, magnífico, né? E aí eu entro acho que já falei tudo de Sócrates e Platão, né, do que eu me lembro. Epicuro, né? Então Epicuro foi um dos primeiros filósofos a abordar bastante essa questão e tentar ali entender a morte, né? Mas a sua visão estava atrelada ao hedonismo, se não me engano, tá? E a prática, que é a prática, né, que a gente busca para prazeres, para felicidade, enfim. Para ele, a morte acontece quando há desintegração completa dos átomos que passam a ficar livres, né, para compor outros corpos físicos, né? Então, acho que vai para outros corpos, enfim. Então, sei lá, significa que quando morremos já não estamos mais impostos dos nossos sentidos, o que nos torna incapazes de sentirmos dor ou qualquer outra emoção. E por isso não existe o que temer com a morte. Né? Ele entende. Entender a morte como algo, sei lá, desprovido, né, de sentimentos já, né, que ele fala aqui, né, você não tem essa emoção, né, então, né, e que, sei lá, pensar sobre a morte pode trazer, enfim, assim, levar a pessoa à felicidade, né, que era ápice da sua filosofia, né, da sua filosofia, e deveria ser o motivo, né, de existência de cada ser humano, né, isso seria bacana, né, seria bem ali ao contrário, né, que fala ali o Montaigne. Montaigne, outro filósofo importante também que ajuda a gente a entender essa questão, bem ao contrário, como eu falei de Epicuro, Sócrates e Platão, Montaigne acreditava que somente a filosofia era capaz de conseguir preparar o homem para a morte. Porque tem esse entendimento, essas questões. Afinal, sem essa preparação, a gente acaba se tornando vulneráveis e temerosos, né? Porque a gente não está preparado, lógico, né, para qualquer coisa. Quando a gente estiver preparado, a gente vai estar sempre ali vulnerável a alguma situação, temeroso, lógico. Isso aí é bem lógico mesmo, tá? E aí, na visão dele, a morte, ele fala que é algo inevitável, né, que não está relacionada bacana que ele fala, que não está relacionado nem a um determinado tempo ou lugar. Assim, a função da morte seria nos ensinar a viver. Não importa se você viveu muito ou pouco, tá? Assim, se viveu muitos anos ou poucos anos, tá? O que importa é a forma e a maneira como você aproveitou esse seu tempo. Acho bacana isso aqui, cara. Perfeito. E assim, e a filosofia teria um papel fundamental, né, para ele, nesse sentido, que faz com que ele nos ensina a forma que a gente pode se adequar, né, de forma que podemos viver para que não tenhamos medo da morte, já que ela é inevitável. E assim, somente por meio da filosofia poderíamos aprender, né, e aproveitar o tempo que a gente tem, né, em vida, tá? Bacana, né, esse pensamento dele, acho bem interessante. Né? Outro que eu gosto muito, né, que assim, um dos meus favoritos, né, é Schopenhauer. Né? Schopenhauer, o medo da morte não era causado devido ao fim da vida, mas sim devido à destruição né, do nosso organismo. Então já vai com a questão, né, do organismo, uma questão mais, né, científica, digamos assim, sei lá. Para ele, os seres devam mais atenção, né, ao corpo do que a sua essência, né? A essência precede a essência, então, nesse sentido dele, mais
questão do corpo, né? Que é a sua essência que você adquire com o tempo. E por isso viviam angustiados perante a morte. Porém, acredito que ele assim, acreditava que a morte apenas cessava a existência, acabava com a existência do nosso corpo físico e não da nossa essência, que é justamente a representação de nossa individualidade, a forma que cada um pensa, cada um age, enfim, que é algo indestrutível e que não termina com a morte. Tá? Isso é perene, isso fica pro resto. Tá? Bem diferente, né, do Nietzsche, né, que era conhecido por ter uma visão bem niilista, né, que já falamos, em relação à morte, porém ele defendia uma coisa, que era possível ter duas posturas perante a morte, né, covarde ou voluntária. Na morte covarde, essa experiência ela é vista como um caso, né, ou seja, uma fatalidade, algo que aconteceu sem inesperado, tá? É a falta de longevidade, que faz com que o homem consiga ali, sei lá, pregar o abandono da vida, perdendo a possibilidade, também a modificação, modificabilidade, digamos assim. Tá? E nesse tipo de postura que surge os sentimentos como raiva, vingança e a repulsa mesmo da morte. Tá? Já a morte voluntária é aquela que acontece no tempo certo para aqueles que aceitam a morte. Tá? No caso, se aceitar, é sem culpa, entendendo-a como elemento que está ali, digamos assim, intrínseco na vida humana. Tá? Então, um tempo bem vivido resulta em uma morte voluntária, né? bem profundo, né? Como a gente, como vocês assim podem entender, então existem muitas diferenças sobre maneiras de entender a morte, né? Por vários filósofos que a gente colocou aqui, né? Por alguns, né? Porém, a maioria acredita que a filosofia sempre vai ser capaz de tornar, né, a nossa aceitação, né, no caso da morte, algo mais branda, algo mais leve, mais tranquila, tá? Afinal, essa é uma das poucas certezas, né, que temos ou não, que nos torna, digamos assim, semelhantes, né, iguais, né? E como eu falei, né, e assim, para dar fechamento, eu acredito nessa questão que, no meu entender, realmente de fato acaba, tá? Morreu, certo? Mas eu não posso descartar, por que não, né, ter algo além disso, que você possa ir para outra dimensão, né, e jogar também aqui. Por que tem tanta gente parecida com o outro? Outra questão também para a gente discutir, né? Já teve caso de eu falar com uma pessoa, e depois que eu fui ver, não era a pessoa. Entendeu? Fala meio assim, de dar até tchau, assim. Quando eu olhei, caramba, como é parecido. Né? Então são questões, são indagações que a gente também tem que, né? Alguns já falaram, já comentaram e tal. Quem sabe também traz esse tema. O próximo tema, tá, é como as religiões tratam a vida após a morte, né? Que é uma coisa bem, assim, interessante da gente, né? A gente discutir, né? Como eu prometi, né? Vou trazer aqui 8 livros, né? Para a gente ter que falam sobre a morte, né? Para, sei lá, eu falei, tentar sempre nos confortar. Infelizmente, é o que a gente pode, tá? Então, um que eu destaco é do Juan de Diu, tá? Que é o Ano do Pensamento, acho que é esse o nome dele. Ali, lançado em 2006, a maioria do livro foi em 2006 aqui, eu acho, tá? Foi uma situação que ele viveu, venciou, né? Assim, a autora que ela vivenciou, certo? Se não me engano. Foi um período que ela teve ali, lidar com a morte do seu marido, que também era escritor, tá? Gregório alguma coisa, tá? E também com os problemas que teve a sua filha, tá? Esse livro eu li a resenha dele, não li todo, né? Assim, eu li a resenha, li
parte dele, tá? Mas não li todo. Mas é bem interessante, bacana mesmo. Outro que eu recomendo, da Anne Tyler, né? O Começo do Adeus, que foi 2012, que é uma história que envolve ali, que é bem bacana, envolve bastante você, que conta sobre a vida de um senhor, não sei se tem 50, 60 idade, mas enfim, de meia idade ali, que está inconsolável com a morte da sua esposa e consegue ali a situação e melhorando pouco a pouco, graças a algumas aparições frequentes da falecida, tá? Então, bacana também esse livro. Não vou falar muito, não dar spoiler, mas assim, mais ou menos isso. E do Saramago, né? José Saramago, As Interminências, eita, puxa, agora esqueci, isso aqui é da morte, tá? Intermitências, tá? Da morte, né? Que é um mundo que ele queria, imagina que um mundo que ninguém morre, né? Então, nesse mundo fictício, o autor faz uma ampla divulgação de inúmeros temas, como a vida, a morte, a existência, e bacana também, muito bom, tá? E também tem na Kitana, né, Arantes, da Ana Cláudia Quitanas Arantes, que é a morte que vale a pena viver, tá? É a morte que vale a pena viver, se não me engano é isso, tá? Isso eu não li, certo? Eu vi na casa de uma pessoa, dei uma folheada, vou dizer que li, né? Algumas páginas, tá? Um livro de 2016, muito bom, tá? Eu lembro que traz vários temas ali para a questão de controle da dor, do anseio, da questão pelo conforto, dos aspectos espirituais, também psicológico envolvido na morte, também do luto, naqueles que ficam. Muito bacana, muito bom nisso, tá? Outro que eu trago de Coração para Coração, né, da Lulene McDaniel, tá? Que é muito bom esse livro, que assim, é um pouco diferente, tá? Sobre a morte, mas assim, ela traz a questão de pessoas que tratam ali para a questão de doação de órgãos, né? Uma temática acho uma temática muito interessante, tá? 2013, se não me engano, certo? Que conta a história de 3 garotas, não para memória, que veem a sua vida se cruzar ali com a doação de órgãos, né? Uma história emocionante, de amor, renovação, né? Perdas, enfim, amizade, né? Enfim, por que não, tá? E também outro também legal, No Final do Corredor, da Ana Lúcia, tá? Coradazzi, muito bom, que é médica oncologista, e que traz ali dentro do seu pensamento ali, de 2015, algumas histórias reais, certo, de pacientes dela, né, que receberam diagnóstico de câncer, e como a situação afetou os familiares nesse sentido. Então, bem bacana mesmo, tá, esse livro, certo? Outro que eu consigo lembrar, né, que é Uma Morte em Família, tá? James, não lembro, James. Eu vou anotar tudo isso, mas eu coloco na descrição para vocês, tá? James Rufus, uma coisa desse tipo, tá? Não sei se foi 2010, 11, alguma coisa desse livro, tá? Que é que faz assim, se eu lembro, tá, foi a morte de um rapaz, tá? De uma pessoa, de um rapaz, né? Não vou lembrar a idade dele, e que ele é sobre a morte, né, lógico, tem uma riqueza assim bem interessante de sensibilidade, né, que eu lembro, é muito pouco desse livro, faz muito tempo que eu li,
tá? E que mostrando que a morte pode afetar todos os membros da família, enquanto questão de força, união, né, precisam superar esse momento, e nesse sentido, bacana, tá? Eu acho que é o último, agora não lembro, né? Esse eu não vou lembrar totalmente, mas eu vou contar que é um filme que fala, que é um livro que fala sobre as dificuldades e as alegrias do nosso caminho espiritual, né, que envolve ali a morte, os cuidados, enfim, certo? Que é baseado na tradição ali do karma, certo? Livro tibetano do viver e do morrer, do viver, ou viver e morrer, enfim, tá? O nome eu não lembro dele, do escritor. Esse aqui é Rinpoche, alguma coisa desse tipo, tá? Mas eu vou procurar direitinho, vou colocar tudo na descrição para vocês, certo? E coloca aqui o que vocês acharam, se você tem alguma sugestão, né, de vídeo, certo? Qual desses livros vocês já leram? Coloca aqui nos comentários que vocês gostaram, não gostaram, ou outros também que vocês acreditam que faz com que cada um que esteja nos assistindo possa se confortar, né? Ter mais esse autoconhecimento, né? Certo? Então é isso, meus caros, né, da filosofia da coruja. Espero que vocês tenham gostado. E aí prometo que vou colocar mais, com a verdade, mais vídeos, e principalmente do nosso curso da filosofia clínica e também da estética e da arte, né? A filosofia da arte, ok? Muito obrigado a todos e até o nosso próximo vídeo. Até mais.